Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 9 de julho de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E todo o povo e os publicanos que o ouviram se submeteram aos desígnios de Deus, recebendo de João o batismo. Lucas 7:29. Meta do mês: combater o egoísmo, inveja, ciúme e maledicência. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, desde que não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz, com os que outros consideram calamidades. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 933. Meta do dia: não tecer comentários venenosos e menos dignos ante a prosperidade alheia. Fuja da inveja e da maledicência. Sugestão para sua prece diária: prece de amor aos semelhantes. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante rogar por todos os nossos irmãos terrenos, por todos os irmãos ligados a nós que se encontram no mundo espiritual. Que juntos possamos construir o reino de Deus em nossos corações, afastando de nós o orgulho, a arrogância, a prepotência, o egoísmo e deixando o perdão, o amor, a fraternidade reinar em nós. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é dia da desobsessão. Nós devemos buscar durante o dia cultivar ideias positivas, desde agora cedo, ter o hábito da prece, da leitura do Evangelho, cuidar nas falas que nós temos, evitar conversações que sejam caluniosas, injuriosas sobre alguém e os pensamentos, cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, evitar a alimentação excessiva, com temperos fortes, bebidas alcoólicas, o cigarro, qualquer outro tipo de viciação que nós temos, se nós conseguirmos evitar no dia de hoje, é melhor, né? E buscar sempre o hábito da prece, da paciência durante o dia. Porque hoje é o dia do tratamento espiritual, é o dia da desobsessão. Às 20 horas, em nossa casa espírita, nós estaremos juntos nesse trabalho grandioso. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Lembrando aos amigos que em agosto nós vamos iniciar o curso Conheço o Espiritismo, uma nova turma, preparando aí para os estudos que nós temos do Espiritismo. Se você tem curiosidade, quer entender um pouquinho melhor a doutrina espírita, estudar sobre magnetismo, estudar sobre o passe, sobre os processos obsessivos, sobre os processos desobsessivos, se você quer entender sobre a mediunidade,
Quer ter um estudo mais aprofundado sobre Jesus, sobre Deus? Então não perca essa oportunidade. Em agosto, nós vamos iniciar o curso Conheça o Espiritismo. Vem estudar com a gente. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Os Filhos do Grande Rei. Essa obra foi psicografada pelo médium Chico Xavier e ditado pelo espírito Veneranda. Hoje é o penúltimo capítulo, o capítulo 19, Esclarecimento de Cipião. Os amigos que estão acompanhando essa leitura devem ter gostado desse livro, né? Um livro escrito para crianças, mas, acima de tudo, para nós, né? Que temos muita dificuldade de compreensão dos ensinos do Cristo. Então, vamos ver o que que o Cipião vai trazer de esclarecimento para nós hoje. O bondoso velhinho parecia haver terminado. Mas Dolores, a pequena estudiosa, cravou nele os olhinhos brilhantes, segurou-lhe nervosamente as mãos e tornou a perguntar: Vovô, não é possível explicar tudo? Jesus não teria falado mais alguma coisa? Quais eram os monstros que enganaram os príncipes? Quais são os juízes que vieram da parte do grande Senhor? O narrador sorriu, visivelmente satisfeito com a interrogação, e comentou: Não cheguei a saber se o Divino Mestre prestou esclarecimentos finais às criancinhas de Cafarnaum, mas, de acordo com informações que recebi, farei a interpretação para vocês. E, em voz pausada e firme, explicou: O Rei de todos os reis, bom e altíssimo Senhor, é Deus, nosso Pai de infinita bondade. Os impérios resplandecentes são os sóis numerosos e os numerosos mundos que se equilibram na imensidade, dos quais podemos fazer ligeira ideia contemplando o firmamento iluminado. Os príncipes, necessitados de sabedoria e amor, são os homens e as mulheres da terra, herdeiros divinos da criação. Os conselheiros e cooperadores do poderoso Senhor são os espíritos sábios e benevolentes que nos auxiliam em nome dele em todos os caminhos da vida humana. A bendita escola, construída para a educação dos príncipes, é a terra em que habitamos. O vigoroso foco de luz, junto do qual foi edificado o nosso educandário, é o sol que nos sustenta a vida física. A lâmpada suave e enorme é a lua. As árvores e as ervas, as flores e os frutos, bem com os animais de variadas espécies, são os auxiliares dos herdeiros felizes. Os rios e estradas constituem as comunicações que o Pai nos concedeu a fim de aproximarmos uns dos outros. O lar confortável é a casa acolhedora que nos abriga no mundo. O uniforme ou roupa dos príncipes é o corpo carnal que varia de cor na Europa, na América, na Ásia e na África.
Os conselheiros monstruosos que os aprendizes criaram para si mesmos chamam-se orgulho e vaidade, egoísmo e ambição, ciúme e discórdia. A rebeldia comum dos herdeiros na escola terrestre revela-se no propósito de dominar os semelhantes através da maldade e da guerra, em que todos os poderes da inteligência são utilizados. O primeiro juiz enviado por Deus é o sofrimento, que procura despertar a consciência adormecida. O segundo é a morte, que conduz a alma às realidades do grande Senhor. A cegueira que impediu o retorno dos filhos aos braços amorosos do soberano Pai é a treva do mal, que se apodera do homem, destruindo-lhe a visão e o entendimento. O regresso aos uniformes, tão caridosamente autorizado pelo Rei poderoso e bom, a fim de que os príncipes recomecem o aprendizado, é a lei divina da reencarnação, com a qual aprendemos, em contato com o sofrimento e com a morte, os sagrados princípios da fraternidade, da justiça, do amor, da concórdia, da paz e do perdão. Espírito veneranda. Meus amigos, nós passamos aí perto, né, do estudo desse livro, aprofundado e buscando compreender o amor de Deus. Tudo isso mostra para nós o amor do Pai. Deus, ele não se compraz com o mal, mas ele ama aquela pessoa que ainda não aprendeu a amar. Deus não exclui pessoas. Nós é que excluímos. Deus ama incondicional. Se a pessoa gosta ou não gosta dele. Então Deus ama. Deus é amor, como diz João Evangelista. Então, meus amigos, nós devemos buscar todos os dias a desenvolver em nós o amor, a nos aproximarmos cada vez mais do Pai. Compreender o outro nas suas dificuldades que tem, assim como nós também temos as nossas dificuldades. E muitas vezes nós pedimos e até imploramos dos outros a compreensão das nossas dores. Então é muito importante nós buscarmos todos os dias centrar nossa prática e nossa conduta nos ensinos de Jesus. E aí nós vamos aprendendo aos poucos a amar. Porque nós desvirtuamos durante por muito tempo dos ensinos do Cristo. Precisou Jesus vir até nós para mostrar para nós como viver o Evangelho de Jesus, de Deus. Veio exemplificar. Ele é o nosso exemplo, é o nosso modelo. Aqui na Terra nós não temos outro modelo que a não ser Jesus. Não importa se nós acreditamos no Cristo, se a nossa religião é cristã ou não cristã. Há muitos não cristãos que vivem o Evangelho com muito mais profundidade do que os cristãos. Muitas vezes os cristãos criam castas religiosas dentro da própria igreja, dentro da própria estrutura religiosa. A gente pode perceber
a, a quantidade enorme de grupos religiosos que se dizem cristãos. Como que foi sendo separados os grupos. Eu não concordo com esse tipo de trabalho, não aceito, então eu vou fundar um grupo religioso para mim. Então a gente já começa a ver aí a dificuldade que nós temos. E Jesus, ele veio exemplificar como deve ser a vida do cristão. E muitos não cristãos vivem o evangelho com muito mais profundidade, porque não existe livros ou ensinamentos religiosos que se afastam de Jesus. Porque Jesus é o governador da terra. E todos os grupos religiosos fundados antes do Cristo já buscavam, na sua essência, o amor, a fraternidade. Mesmo que seja lá nos primórdios, agrupamentos mais elitizados, mais separados. Hoje já está mais à disposição de todos. Então, meus amigos, nós temos que parar com a ideia de que nós somos os escolhidos. Todos nós somos os escolhidos. Não existe um grupo mais amado por Deus, mais querido. Não existe. Deus ama todos, sem distinção. Aqueles que fazem o bem não fazem mais do que a obrigação, que é fazer o bem. Não é mais do que a obrigação, a gente ainda quer ser elogiado. Não. Lembra do que o Cristo disse lá no Evangelho, que o servo preparava a água ali para o Senhor lavar os pés, lavar as mãos, com todo zelo, com todo carinho, e ele ainda queria ser elogiado no final, ele não fez mais do que a obrigação dele. Então, nós não fazemos mais do que a nossa obrigação em sermos bons. É para isso que nós viemos aqui, para sermos bons. Então, vamos aprofundar cada vez mais a nossa vivência, os nossos estudos, porque o que vai nos salvar não é o grupo religioso. O que vai nos salvar é o bem, é a prática do amor que nós temos, é a bondade. Amado Mestre Jesus, hoje nós queremos colocar em tuas mãos todos os nossos irmãos suicidas, aqueles que diretamente tomaram a decisão de cessar a vida. Olhe, Jesus, por aqueles que também suicidaram indiretamente, por causa dos vícios, das drogas, da bebida alcoólica, a viciação do cigarro, do excesso na alimentação, do excesso na sexualidade. Aqueles que deliberadamente, em alta velocidade, sabendo que poderiam causar acidentes, atropelando pessoas e também ali correndo risco da morte do corpo físico. Que esses irmãos, Jesus, possam receber o auxílio que tanto precisam, que eles sintam a presença, que são cuidados dos benfeitores amigos. E olhe, Jesus, por seus familiares que aqui se encontram, muitos nem lembram deles, ficaram tão magoados pelos atos que eles praticaram, que não conseguem ainda hoje perdoar, não conseguem nem fazer prece. Olhe, Jesus, por esses irmãos, que os ceareiros da Mãe Santíssima possam visitá-los, levando o lenitivo. E olhe, Jesus, por todos nós. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.